E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala para eles também, Gabriel. Bom dia. Boa tarde. Tarde. Ou boa noite. Como é que vocês estão? Eu estou bem, eu estou melhor do que eu mereço, eu espero que vocês estejam bem. Você está bem, Gabriel? Estou aqui com meu filhinho para gravar um vídeo que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Só que assim, eu já queria começar te falando, para que você saia fora, que você não assista. Eu te aconselho até não assistir, se for o caso, porque se você não conseguir ser chocado, se você não conseguir ser pressionado contra a parede, não assista. Não assista, porque vai ser isso que vai acontecer. Vai ser meio confrontador. Eu pretendo, né, não ofender ninguém, não quero ofender ninguém, eu espero que você não se ofenda. Mas uma coisa eu te garanto, não tem como não te chocar de alguma forma sobre aquilo que vai ser comentado, sobre aquilo que vai ser falado. Tá bom? Então já fica a dica aqui, se você não quer, se você não gosta de ser confrontado, se você não gosta de ser contrariado, se você não gosta de ser pressionado contra a parede, já sai fora. Não assista, não assista, tá bom? O intuito é agregar valor e conhecimento para você. Se você tiver coragem e desejo de ficar, tenho certeza que mesmo que você seja confrontado, você vai sair daqui com uma boa indagação sobre sua vida, sobre seus questionamentos. E aí eu queria te pedir para que você possa compartilhar, comentar e se inscrever nesse meio de comunicação, para que você gere valor. O intuito disso aqui, eu parar, eu podia estar brincando com o Gabriel, que daqui a pouquinho a gente vai brincar, né, filhão? Mas a gente não está brincando agora, a gente está aqui, eu estou inserindo ele junto aqui porque eu gosto de estar com o filhão, né, papai? Mas o intuito é gerar valor. Então, quando eu paro algumas vezes do meu dia, em alguns dias, em alguns momentos para gravar esse vídeo, é porque aquilo que eu faço, aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, eu estou fazendo aqui, contribuindo com conhecimento, agregando valor sobre a vida das pessoas. Eu quero que você faça isso, participe disso também, tá bom? Bem, vamos lá. A ciência ela vai dizer que muitas pessoas não têm ainda uma propriedade de dizer o que quer ser ou o que é. Não tem uma identidade, exatamente. Quer ver um exemplo? Gabrielzinho, você sabe o que você vai ser? Ou você sabe o que você quer ser quando você crescer? Uhum. Você sabe? E o que você quer ser? Tá bom, obrigado, filha. Vocês viram? É assim, um ser humano adulto também é assim. A gente costuma pensar que é só crianças que não têm essa definição exata, essa propriedade de saber o que quer ser, quem é. Mas no semestre passado eu tive uma disciplina no curso de psicologia e ficou muito claro para mim quando a professora trouxe alguns dados científicos e algumas comprovações de que pessoas adultas com mais de 30 anos, inclusive, ainda não têm compreensão de quem são realmente, não tem a sua identidade. Tá, Fernando, o que é que isso me torna melhor ou pior? Pior não te torna. Você não é inferior a ninguém pelo fato de você não ter essa claridade de saber qual é a sua identidade, ao que você pertence, de quem você é, sabe, as indagações filosóficas que existiam antigamente, que muita gente não tem, que muita gente não faz mais, que deveriam fazer, diga-se de passagem. Isso não te torna pior, mas isso talvez atrase um pouquinho algumas coisas. E se você assim não tiver essa identidade mais clarificada na sua vida, isso eu posso te garantir, você vai ter um sentido melhor para a sua vida, você vai ter propriedades melhores para poder ter direcionamentos, e é sobre isso que a gente vai falar. A ciência vai contribuir com essas informações. Você pode jogar no Google Acadêmico, você pode jogar no YouTube, que você vai achar muita informação a respeito disso e você vai conferir e ter essa confirmação de que é fato o que eu estou dizendo. Muita gente não tem essa identidade. Para mim foi assustador saber disso, porque para mim isso era mais uma característica de crianças, adolescentes, mas não adultos mais de 30 anos. Repito, isso não te torna pior. Mas se você tiver, vai agregar muito mais na sua vida se você conseguir estudar, pesquisar, se indagar sobre essas questões. Bem, e sabe uma das coisas que faz com que a gente tenha certeza, pelo menos eu, ter certeza de que eu muitas vezes não tinha a claridade de saber qual era o meu propósito de vida, qual era a minha identidade, era a repetição de algumas coisas que são danosas para a minha vida. Exatamente. E muitas pessoas vivem nessa repetição de atitudes, de ações que são prejudiciais, que são nocivas para suas vidas. Sabem que são, mas continuam reproduzindo elas. Por que que isso acontece, né?
porque a quem a gente se parece quando a gente faz tais coisas. É aqui que a coisa vai começar a apertar um pouquinho. Foi por isso que eu disse no começo que se você quiser, que eu te aconselhei para que você tivesse saído, porque se você não gosta de ser confrontado. Uma coisa eu preciso pontuar. Eu vou pontuar 3 a 4 pontos aqui. E o primeiro é o seguinte: o lugar aonde você está não define quem você é. Eu queria deixar isso muito claro para você. Muito claro. Algumas pessoas vão dizer que o meio faz a pessoa. Eu, Fernando, sou contraditório a isso. Eu concordo que o meio influencia em muitas coisas, mas não determina. Não define exatamente quem você é, as suas escolhas. Pode ter um fator para pesar, para influenciar, mas definir não. Esse é o primeiro ponto. E eu queria sempre, como eu faço, trazer esse contraste, esse paralelo com a Bíblia. A Bíblia hoje não vai ser diferente. E o texto que a gente vai pensar é Pedro, quando ele escreveu na sua segunda carta, ali no capítulo 2, quando ele falava a respeito dos falsos mestres, falsos profetas e dos falsos mestres que iriam aparecer para aquela igreja, para aquela época, ali depois do primeiro século, no primeiro século. E aí ele vai fazer uma relação a respeito de de Ló. Ele faz uma comparação, uma analogia dele, trazendo uma explicação do contexto a qual ele vivia, ali Sodoma e Gomorra. E no versículo 7 o texto vai dizer o seguinte: mas Deus livrou, ele vai primeiro dizer que até os anjos não receberam um benefício melhor do que ninguém. Receberam e receberão castigos. Aquilo que eles plantaram. E Ló, o versículo 7 vai dizer o seguinte: mas Deus livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. O que aquelas pessoas praticavam não definiram quem Ló é. Eu estou só confundindo. Bem, quem Ló é. Pelo contrário, aquilo que acontecia em volta dele e toda a depravação e tudo que aquelas pessoas faziam estava servindo para Ló, para que ele usasse isso contrariamente, impulsionava ele para que a alma dele se afligisse com aquilo que não era correto e ele orasse e buscasse a Deus. E Deus vai dizer que por isso ele era justo. Então, esse é o primeiro ponto. Aonde você está não define quem você é, mas para isso você primeiro precisa saber exatamente quem você é. Você precisa saber que o local por si só, ele só pode te influenciar, mas não define quem você é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sabe quando eu perguntei com quem a gente é comparado, com quem a gente parece, quando a gente faz tais coisas que a gente volta atrás, que a gente repete algumas coisas que a gente sabe que é ruim, a gente tem prazer nessas coisas. É claro que depois a gente fica com aquela consciência pesada, a gente fica se perguntando por que fez tal coisa, que não deveria fazer. O texto bíblico é muito duro, muito confrontador sobre isso. Mas eu já te avisei que seria dessa forma. Bem, o texto vai fazer uma comparação para mim, para você, para aquelas pessoas que vivem nessa rotina de voltar atrás, da seguinte forma. Olha o versículo 19. Algumas pessoas prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, primeiro, se você é vencido por algo, você já é escravo desse algo, tá? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixam enredar-se de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Quando você se deixa vencer e volta atrás a pecado ou práticas de coisas que você sabe que é errado, o seu estado agora é pior do que o primeiro. Mas não para por aí, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após
conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. Esse provérbio está lá, literalmente, em Provérbios mesmo. Olha só que forte. O cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Essa é a comparação que as Escrituras faz. Uma pessoa que já provou, que já andou de certa forma e escolhe voltar atrás, ela é comparada com um cão. Você já deve ter visto algo semelhante. Um cachorro, quando vomita e vai lá e come o seu próprio vômito. Uma porca que depois de ser limpa, ela vai lá e volta para aquele local. É isso que a Bíblia compara as pessoas que assim voltam para trás tais práticas. Eu espero que eu e você não estejamos nessa situação nunca, nunca. E saiba que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu peço a Deus para que não aconteça de novo comigo, né? Mas a gente está sucessivo, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Mas aqui é para que você possa pensar sobre isso. Esse tipo de comparação do que a Escritura Sagrada diz, do que a ciência diz, de que quando a gente falta uma identidade, quando a gente falta o conhecimento de quem realmente a gente acaba cometendo tais coisas. Quando a gente tem claridade de quem a gente é, aonde a gente quer chegar, a gente vai sempre ser muito mais difícil de voltar a tais práticas. E é interessante que deixar ressaltado isso, que todo mundo já fez ou fará algo semelhante a isso. E é óbvio que esse motivo é direcionado pela falta de compreensão dessa identidade. Dentro desse contexto ainda, traz uma exemplificação sobre Balaão. Balaão era um profeta, Balaão ele foi dado por Deus o chamado, a direção, está acabando, filho, para que ele pudesse ter a sua boca como um instrumento para falar as verdades de Deus e anunciar aquilo que era de Deus. Mas ele escolheu o pagamento de uma injustiça. Ele preferiu o dinheiro, ele preferiu outras coisas do que cumprir aquilo para o qual ele foi feito. Ele não entendia ainda quem ele era. E aí, olha como é forte. Deus usou no texto bíblico uma mula para falar com ele. Mandou um anjo para que essa mula falasse com ele. A mula falou aquilo que era para o homem falar, porque ele não conseguia entender quem ele era. E aí um animal, um quadrúpede, teve que falar para chocar ele, porque ele não conseguia entender. Balaão foi chamado por Deus para ser o mensageiro da sua vontade, para usar sua boca para abençoar e dizer o que o Senhor lhe confiasse, mas ele escolheu o pagamento da justiça. E aí eu pergunto, por que nós fazemos isso? Fica sentadinho aqui, irmãos. Por que fazemos escolhas tão ruins? Porque nós escolhemos as coisas mais fáceis. Porque o nosso cérebro ele trabalha em prol da gente viver em repetição. Você viveu a sua vida por muitos anos repetindo algumas coisas. Isso está lá dentro do seu inconsciente. E o seu cérebro já está acostumado e quer que você economize energia e quer que você viva nessa repetição muitas vezes. Mas o seu cérebro é seu. Não é você que é do seu cérebro, é o seu cérebro que é seu. Então você pode e deve controlar ele. Aqui, meu amor, não se atrapalhe o papai, tá? Papai já vai brincar com você. Então, você precisa entender que o cérebro é seu, não você que é do seu cérebro. Então você pode controlá-lo. Você viveu essa vida inteira dessa forma, nessas condutas erradas, repetidamente. Mas não precisa de ser desse jeito. Pense nisso. É normal, sabe, entre aspas, a pessoa de repente ainda não tem entendido qual a sua identidade. Mas a pessoa não precisa viver em velhas práticas. Porque quando você vive, lembre-se dessa comparação que a Bíblia vai trazer sobre nossas vidas. Eu vou ler de novo. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz respeito a certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Eu não quero ser comparado a um cachorro que fica comendo vômito, sendo que eu tenho tantas coisas maravilhosas para comer, novidades. Eu não quero ser limpo e depois voltar para a lama. É óbvio que a gente sabe que ali é o habitat natural de um porco. É um chiqueiro, a lama, ele é daquele jeito. Mas você não é.
Você não precisa, por isso que o texto choca desse jeito. Você não é um cão. Você não pode se comparar a atitudes irracionais de um animal. Você tem isso aqui e isso aqui para te direcionar o seu coração e sua mente. Então busque viver em novidade de vida. Busque viver praticando aquilo que é correto. Não fique voltando atrás. Eu tenho aprendido e reproduzido isso, que o retrovisor é só para que a gente olhe para trás. É uma referência, mas não serve para que a gente fique lá. Tá bom? Eu espero que você tenha tido algum insight com isso. Eu espero que você tenha sido agregado algum valor sobre sua vida. Tá bom? Algum valor psicológico, algum valor do reino. Você possa ativar alguma coisa no sentido de saber quem você é com propriedade. E aí eu te convido mais uma vez para você fazer parte dessa comunidade se inscrevendo, para que você possa compartilhar e você possa comentar. Mesmo que você não concordou, mesmo que você seja um dos que foram contrariados e não gostou dessa contrariação, pode comentar. A gente pode dialogar e conversar a respeito, tá bom? E aí eu vou te fazer um outro pedido que eu ainda não fiz em outros vídeos. Se você tem algum interesse, alguma curiosidade de alguma coisa, inclusive que é voltada à psicologia, mesmo eu não sendo ainda, não tendo concluído o meu curso, coloque se você quer que eu fale alguma coisa a respeito, que eu vou pesquisar para que eu possa contribuir aqui. Vai ser muito bom para o meu aprendizado e para o seu também. Se for alguma coisa voltada à teologia, à fé, também coloque, comente se você tem algum desejo de saber alguma coisa, ou quer ter alguma curiosidade, ou quer ouvir falar. Alguma coisa voltada à produtividade, que é algo que eu gosto e tenho estudado um pouco a respeito, tá bom? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui, né, Gabriel? Esperamos você no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Eu estou melhor do que mereço. Você está melhor do que merece? Também. Um abraço, fica com Deus. Ó, para eles. Fui.